Olá, queridos letrantinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ed, estudante de Letras Português e Espanhol da UniOeste, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quinhentismo. Para começar, então, a gente vai falar sobre o contexto histórico, que é a colonização do Brasil. Depois, nós vamos falar sobre as principais características, os autores mais importantes e as obras mais importantes desse período. Mais adiante, a gente vai analisar a Carta de Pero Vaz de Caminha. E por último, mas não menos importante, a gente vai ver uma questão do Enem que cobrou esse conteúdo. No dia 22 de abril de 1500, a frota portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, aportou onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia, dando início ao período colonial. É importante ressaltar que o Brasil é uma colônia de exploração, ou seja, a metrópole nos via apenas como uma fonte de matéria-prima, explorando o nosso ouro, as nossas riquezas, o nosso pau-brasil e etc. Em termos gerais, a história do Brasil se divide em Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. É claro que existem outras subdivisões, mas elas não vêm ao caso agora. O período colonial no Brasil ele dura em torno de 300 anos, e o seu fim se deve ao fato da corte portuguesa mudar-se para o Brasil em 1808, fugindo das tropas do Napoleão. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil, dando fim ao período colonial e tornando o Brasil um império. Como o nosso foco aqui é a literatura e não a história em si, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos de história, caso vocês tenham interesse. E se tratando de literatura, esse período produz dois movimentos literários, o barroco e o arcadismo, e mais o quinhentismo. A gente deixa o quinhentismo à parte, porque vários estudiosos não consideram ele um movimento literário, o associando mais a texto de informação. Você pode estar se perguntando, prof, mas se o quinhentismo não é um movimento literário, por que a gente vai estudar ele? Bom, de acordo com o Bose, os escritos quinhentistas eles nos interessam como reflexo da visão do mundo e da linguagem dos primeiros observadores sobre o nosso país. Essa visão ela é retomada em outros movimentos literários, como na fase indianista do romantismo. Também é importante porque cai no Enem e no vestibular. No período quinhentista, a gente tem os textos de informação, que tinham a finalidade de descrever o nativo e a terra, e os textos de cunho religioso, que eram produzidos pelos jesuítas e tinham a função de evangelizar o nativo. É nessa fase inicial que a gente tem o teatro jesuítico, que tinha a finalidade de evangelizar recreando. Essas obras elas eram reproduzidas oralmente, tanto em português quanto em tupi, dependendo do público-alvo. As principais obras desse período são a Carta do Pero Vaz de Caminha, que a gente vai analisar hoje, o Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza, que é de 1530, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, de 1576, a História do Brasil, de Frei Vicente, que é de 1627, e no teatro jesuítico a gente destaca o Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente, e na Festa de São Lourenço, que é do Anchieta. Então a gente vai para a análise da Carta do Pero Vaz de Caminha. A carta é de domínio público, então é bem fácil de localizá-la na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Eu não vou ler a carta toda aqui, eu vou trazer só alguns recortes que são importantes para as análises. Mas vocês vão ver que a leitura é bem tranquila, a carta também não é muito longa. Bom, a gente pode começar a análise pensando nos interlocutores e na finalidade. Quem escreveu a carta foi Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor da expedição de Pedro Álvares Cabral, e ele escreve para Dom Manuel, que é o rei de Portugal. A carta ela se insere no gênero literatura de viagens, e esse gênero ele é muito presente na Espanha e Portugal durante a colonização, porque os colonizadores eles precisavam descrever aos reis o que acontecia e o que tinha aqui na terra recém-descoberta. Partindo então para o conteúdo, o Caminha começa justificando o porquê ele está escrevendo aquela carta, e ele narra algumas coisas que aconteceram durante a viagem de forma bem rápida e sucinta. Depois ele descreve as suas primeiras impressões sobre a terra e sobre o nativo.
Esse primeiro contato acontece com o português ainda no mar e o nativo na praia. Na página 2, então, o Caminha escreve: dali avistamos homens que andavam pela praia. Essa é a primeira descrição que ele faz do nativo. Logo na sequência, já em terra, Caminha descreve o nativo. Eles eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas. Mais adiante, ele descreve novamente: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimo de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Em oposição a esse indígena nu, o Caminha descreve o Cabral de forma pomposa. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. Dando mostras da visão mercantilista, o Caminha ele afirma que ele não entende a linguagem do nativo, mas ele diz que, pelos gestos que o nativo está fazendo, dá para entender que na terra tem riquezas. Então ele dá mostras que o objetivo da expedição era conseguir riqueza. Outro ponto a ser destacado é a impressão de selvageria que o Caminha tenta atribuir ao indígena durante várias partes da carta. Então a gente traz um recorte. Os outros dois que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram. Do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e bem limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas. Acerca da religião, o Caminha ele afirma: parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm e nem entendem em nenhuma crença. Sobre a terra, o Caminha a descreve como: nela, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Aí mais adiante ele diz: as águas são muitas, infindas, em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Recapitulando, a Carta de Caminha é o primeiro documento escrito no Brasil de que se tem conhecimento. Nele, a gente pode ver a visão mercantilista sobre o viés religioso que busca salvar o nativo por meio da fé católica. O nativo ele é descrito como o bom selvagem e a terra é um lugar onde tudo que se planta dá. Para finalizar o conteúdo, então, a gente traz uma questão do Enem, de 2013. Então, ela traz dois textos. O primeiro texto é um recorte da Carta do Caminha e o segundo texto é uma tela do Portinari. O texto diz o seguinte: andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas cinturas que muito agradavam. Esse é um recorte da carta do Pero Vaz de Caminha. E a segunda imagem, ela é uma tela do Portinari, que mostra o inverso. Aí é o indígena na praia, avistando o português chegando. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: opção A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se com a estética literária.
Então, eu vou explicar cada uma das alternativas conforme eu for lendo, pra gente não se perder. Então, a opção A, ela não está correta, porque como a gente viu, o texto do quinhentismo, ele não tinha uma preocupação estética. Ele era muito mais considerado texto de informação. Então, essa não é a nossa opção certa. Opção B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Então, na opção B, os corpos pintados dos indígenas, eles não têm uma intenção de afirmar a arte acadêmica brasileira, e isso a gente consegue ter noção conhecendo minimamente a cultura indígena, não é mesmo? Na letra C, a gente tem a carta como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação do nativo. A opção C, ela é a que mais caracteriza as duas obras. A carta de caminho, então, ela representa o olhar do colonizador, enquanto a tela do Portinari representa o olhar do colonizado. Na letra D, a gente tem as duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. O equívoco na alternativa D está que as duas obras elas não cumprem o mesmo papel social e artístico. A carta ela foi escrita então com a finalidade de informar o rei sobre a terra recém-descoberta, e hoje a gente usa ela para avaliar esse olhar do português sobre a terra e o nativo. Já a tela do Portinari, ela foi produzida muito tempo depois e ela tem a função inversa, que é mostrar o olhar do nativo sobre o português que estava chegando. Na letra E, então, que é a última alternativa, a gente tem a pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, até aí ok, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. E é nessa segunda parte que está o equívoco, porque elas não foram produzidas no mesmo momento histórico, elas retratam o mesmo momento, mas a carta é escrita lá em 1500, quando os portugueses chegam, e a tela do Portinari, ela é produzida em 1556, muito tempo depois. Então, a nossa resposta certa é a letra C. Na aula da semana que vem, então, a gente vai falar sobre o Barroco. Na sexta-feira, então, eu vou postar um mapa mental lá na página do Facebook e no Instagram. Então, se você ainda não seguiu, segue lá. Eu vou deixar os links aqui na descrição também. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem escrever pra gente tanto aqui pelos comentários como pelas páginas, que a gente vai fazer o possível para responder. O que eu não souber responder, a minha orientadora vai responder para vocês, ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo vocês na semana que vem.